E aí, galera, EJA 6, boa noite. Opa, que legal. Hoje nós vamos dar continuidade aos estudos, né, do simbolismo. Então, hoje nós temos um convidado do simbolismo português, né? É o Eugênio de Castro. Família Castro, hein? Tem história, hein? Essa família aí tem uma história longa em Portugal e na Espanha, né? Lembra da Domitília de Castro, né? A Marquesa de Santos, olha aí, olha aí. É essa Castro aí, hein? É dessa turma aí. E aquela Inês de Castro, ó, lá na Idade Média, que foi rainha depois de morta, entra nessa história também. Mas hoje o nosso convidado é o poeta que inicia o simbolismo em Portugal e ficou muito famoso, né? Ele era muito destacado, ele era um professor, e esse professor esquentou o ambiente literário em Portugal, com a poesia simbolista dele, né? Isso foi ele foi muito badalado, né? Ele era top, mas depois virão outros que nós vamos comentar, como é o caso do Camilo Peçanha, né? Como é o caso também de Antônio Nobre, muito conhecido. Nossa, muita gente no Brasil recebeu esse nome Antônio Nobre por conta desse poeta português do simbolismo. Então, vamos trazer o nosso convidado. Só que para chegar no Eugênio de Castro, nós vamos, né, conhecer o espaço, né, o ambiente, né? Literatura portuguesa, era moderna, né? São três grandes eras na literatura portuguesa, né? A era medieval, né? Já passamos por lá, né? A era clássica, já passamos também. E a era moderna. O simbolismo é o terceiro item, né? Então vamos conhecer um pouquinho a poesia de Eugênio de Castro. E vamos ver a influência dessa poesia, porque o simbolismo já é uma abertura para o modernismo, né? E nós temos questões, atividades para casa, né? E temos resolução de questões na nossa aula, né? Que é bom demais isso aí. Valeu aí, EJA6. E então, em frente. Vamos aqui ver a parte histórica, né? A era moderna da literatura portuguesa. Olha o item aqui, ó. Item 3, simbolismo. E o simbolismo, tanto faz em Portugal como no Brasil, né? O simbolismo ele tem a parte introdutória, de contexto, as origens, características. A diferença é que o contexto em Portugal, ele é um contexto mais, de fatos assim, mais dolorosos para o povo português, por conta do contexto histórico e social, né? Econômico, financeiro. Isso causou um efeito psicológico depressivo no povo português. Puxa, professor, você está dizendo que o povo português entrou em depressão? Sim, por que não? Por conta da crise política que Portugal viveu no final do século XIX. A Inglaterra jogou duro com Portugal, né? Ameaçou Portugal, humilhou Portugal, com o ultimato de 1890. Né? Isso gerou um pessimismo terrível, uma frustração, né? Uma crise depressiva. E aí acoplou tudo, crise econômica, crise financeira também, né? É uma data rápida do simbolismo. É de 1890,
quando Eugênio de Castro publicou um livro pequenininho, todo livro de poesia ele é pequeno, né? Em torno de 120, 130 páginas no máximo. E então, em 1890, né? E o simbolismo ele foi nessa transição, né, até 1915. Então foi mais ou menos esses 25 anos, né? Ele foi muito ativo em Portugal. No Brasil, não, ninguém viu o simbolismo. Mas em Portugal ele foi muito forte. Porque depois do Eugênio de Castro, nós temos dois poetas gigantescos em Portugal, que é o Camilo Peçanha, considerado o top entre os outros todos, né? E o Antônio Nobre, que foi o mais lido, né? Foi o best-seller da época. Isso de 1890 a 1915, né? Em 1915 nós temos a publicação da revista Orfeu, que aí começa oficialmente o modernismo em Portugal, né? Esse é o contexto. Essa crise política de Portugal, ela foi uma crise política externa, né? E essa crise política externa teve um movimento muito forte dentro de Portugal, porque foi um movimento centrípeto, né? E o inverso disso, centrífugo também, né? Isso causou problemas muito sérios em Portugal, por conta dessa ordem, é a palavra ultimato, né? Que a Inglaterra, de chicote na mão, né, determinou a Portugal. Mas, professor, determinou o quê? Simplesmente que Portugal não mandava mais nos países africanos, né, que tinha a influência portuguesa, né, exploração portuguesa. Quem agora vai explorar é a Inglaterra. E esse foi o ultimato. Foi que Portugal, calha a boca, não vai mais interferir. E Portugal fazer o quê? Não tinha condições de enfrentar o Império Britânico, né? Botou o rabo entre as pernas e tchau, né? Por isso mesmo é que o contexto foi extremamente desfavorável ao povo português, né? Uma coisa muito pessimista, de muita frustração. Mas o simbolismo em si, olha o ismo aí, galera, a tendência, usar a palavra como símbolo, ou seja, sugerir, eis, né, o detalhe maior, eis o imaginário, sugerir. Mas como é esse sugerir? É isso que nós vamos mostrar para vocês, tá bom? E vamos lá. O simbolismo, né? O ismo, que é a tendência, e a palavra usada como símbolo nesse período. Isso foi no final do século XIX. O mundo vivia essa embriaguez de cientificismo, né? De materialismo por conta do capitalismo, do consumo, né? Das máquinas e tudo mais. Né? E aí, por conta desse racionalismo absurdo, né? Esse cientificismo que sufocava tudo, né? Surgiu um grupo de artistas lá na França, né? E esse grupo de artistas esse grupo influenciou muito a poesia ocidental, né? Então o simbolismo ele se opõe nesse sentido ao realismo, devido ao excesso de racionalismo, né? do realismo, né? Esse excesso de objetividade, né?
E aí reagiu contra o realismo na ficção e reagiu contra o parnasianismo também, que era muito racional. E as raízes do simbolismo estão lá em Baudelaire, né? Teve uma vida muito rápida. Ele nasceu em 1821 e foi a óbito em 1867. Tá aí. Charles Baudelaire. Terrível, né? Um poeta que já estava fora do romantismo, né? Mas não tinha lugar. Né? Não havia um lugar muito específico para ele, né? Ele é um pós-romântico. Aí o que é que vai acontecer? Não é um modernista. E olha o espaço que ficou, né, do final do romantismo, que é na metade do século, até o modernismo. Aí é que é o detalhe curioso, né? Ele ficou zanzando nesse intervalo aí, que não se encaixava no parnasianismo, e de certa forma ele se encaixou mais ou menos como um poeta pré-modernista, né? E se encaixou de forma mais ajustada no simbolismo. Interessante isso aí. Né? Tá aí o Baudelaire, aí esse francês terrível, né? Autor do livro As Flores do Mal. E eu tenho o livro, bilíngue. Eu tenho este livro em francês, que é o original, e uma belíssima tradução. Então, esse grupo de artistas, né, refletiu sobre essa crise espiritual, que no meio desse cientificismo todo, as pessoas estavam vivendo essa crise espiritual, né? Apoiado só na razão, né? No materialismo. Ué, cadê o lado espiritual? Não, isso ninguém viu. Né? Esses intelectuais começaram a retomar essa atitude espiritualista, metafísica, né? E passaram a produzir uma literatura que recebeu o nome de simbolismo. É exatamente isso aí. Ok? Está aí, vamos lá. Bom, a origem está aqui. Baudelaire. É no texto dele, no livro dele, tem um poema que é exatamente onde ele vai trabalhar esse sensorialismo, né? Essa teoria das correspondências sensorialistas, cores, odores, paladar, tato, audição, ou seja, mistura tudo, sons, gostos, cheiros, toques, tato. É a famosa teoria das correspondências. Né? Aí, pouco tempo depois do livro dele, né, 3 jovens franceses passaram a produzir com essa influência de Baudelaire. E esses 3 jovens estão aqui, pertinho da gente, hein? Ó, aqui, Paul Verlaine, Stéphane Mallarmé, Arthur Rimbaud. Cada um deu sua contribuição. Baudelaire despertou tudo. E aí eles aprofundaram, né, o Verlaine, né, passou a explorar as palavras, né, no verso, passou a explorar os fonemas das palavras, né, daí a musicalidade. Aí é que está o segredo do simbolismo, né? Explorando a sonoridade. Né? O Mallarmé está lá na entrada do simbolismo. Né?
não se diz diretamente, racionalmente as coisas, objetivamente as coisas. Sugerir, né? Eis o segredo, é sugerir. Esse fenômeno é interessante, né? No relacionamento amoroso. As mulheres ganham da gente, né? Elas são craques nessa coisa de sugerir, né? Pelo perfume, pelo penteado, pela roupa, as cores, né? Daí, Mallarmé, essa contribuição do Mallarmé. A outra grande contribuição é do Arthur Rimbaud, esse jovem poeta francês, né? Muito amigo dos outros dois, né? O Rimbaud diz o seguinte: para você poder perceber essa simbologia das palavras, você se coloca como um alquimista. O poeta é um alquimista da palavra, né? É a famosa alquimia verbal, né? Tá aí. Esse fenômeno, né? Do alquimista da palavra. Então significa dizer que a linguagem do simbolismo ela manifesta uma nova forma de ver, sentir o mundo. Isso é muito forte na pintura. As pinturas simbolistas, né? Que manifestam essas novas experiências de cores, né? E de formas. E aí viaja, né? Em realidades assim inimagináveis, né? Ambientes noturnos, né? Sombrios, misteriosos, né? É o simbolismo. Se aproxima muito desses filmes no ar, né? Esses filmes assim que mexem com a noite, nas coisas sombrias, né? Mistérios, por aí. Tem mais. Vamos ver um pouco de características e temas dessa literatura, né? Juntando agora as experiências dos quatro, melhor dizendo, Baudelaire, Verlaine, Mallarmé e Rimbaud. E aí nós temos a herança do grupo, né? Nas sinestesias, que é a teoria das correspondências de Baudelaire. E como a linguagem do simbolismo ela é muito de sugestão, né? Aí nós temos a subjetividade que vai lembrar o romantismo. Claro. Uma linguagem vaga, imprecisa, sugestiva. Né? Isso mergulha o eu no pessimismo, né? Numa existência dolorosa e triste. É exatamente isso aí. Aí é que está. Eles negam o materialismo, claro, né? E a ciência. Né? E mergulham no misticismo, simbologia aí, vocabulário litúrgico, é o gosto pela noite, pelo mistério, né? Loucura e tal, misticismo, né? E mergulham na mente. No fundo, o autor simbolista, né? ele usa mais a intuição dele, né? Contra a lógica. Usa mais aspectos sensoriais para combater a razão. Esse é o detalhe principal. Até porque eles trabalham com a transcendência, com a integração cósmica. Esse é o detalhe. O detalhe maior é esse aí. A curiosidade do simbolismo passa por aí, por essa força, né?
de transcendência e conexão cósmica, né? Se afastando da razão e da ciência, né? E trabalhando mais a intuição. Isso, perfeito, né? Aí a linguagem se torna bem complicada para a gente, hein? Não é fácil, porque é só sugestão. E nesse processo de sugestão, vem as sensações, né? O odor, né? Imagina o perfume da noite, ou beleza, né? Do baile é diferente do perfume da manhã, lógico, né? As cores da festa de hoje à noite, diferente das cores para sair durante o dia, né? Então, isso, o salto do sapato, olha aí, tudo muda, né? É a teoria das correspondências do Baudelaire. O perfume tem que combinar com as cores, né? Isso é uma coisa muito interessante, curiosa, né? E tá aí, a musicalidade é a exploração dos fonemas, né? Para extrair essa musicalidade. É a alquimia das palavras, né? Então tá aí a transcendência, a integração cósmica, musicalidade, opa, né? Tá aí. E aí vem a reação, né, da intuição, né, e a subjetividade sensorial. Olha, EJA 6 aqui tem coisa, hein? É preciso pegar muito bem essas características e temas, né? Os temas são muito no campo da metafísica, né? A questão da crise existencial. Dominando bem essas características, nós vamos chegar nos textos e vamos deixar uma atividade de casa, hein? É para vocês exercitarem isso aí, umas 2, 3 questões para vocês e um poema, não é? Vocês, leitura, interpretação, comentários críticos, né? E converse com o colega professor, a professora, né? Que é para você ficar mais à vontade com esse conhecimento poético do simbolismo. Muito bom isso aí. E esse primeiro contato do simbolismo é com o poeta, né, Eugênio de Castro. Ele é o responsável pelo simbolismo em Portugal. E aqui é um texto para a gente ilustrar arte poética de Paul Verlaine, né? A pronúncia inglesa é Paul, mas a francesa é Paul. Tá aí. E olha, tudo minúsculo aí. O negócio aqui não é um negócio interessante, né? É uma coisa, já tem aí uma certa alquimia, uma certa insubordinação, né? E ele diz assim: antes de tudo, a música preze, portanto, o ímpar. Só cabe usar o que é mais vago e solúvel no ar, sem nada em si que pousa ou que pesa. Mais vago, né? Interessante. Solúvel, né? Vamos buscar o ímpar, né? O que pousa e não o que pesa, porque o que pesa é objetividade, razão, ciência, etc. Escolher palavras é preciso. Olha que advertência interessante, né? Mas com certo desdém que pinça. Nada melhor do que a canção cinza, onde o indeciso se une ao preciso. Uns belos olhos atrás do véu, o lusco-fusco no meio-dia, a turba azul de estrelas que estria o outono agônico pelo céu. Esse é um poema longo, né?
essa arte poética dele aí. Verlaine. Interessante. E aqui o texto do Charles Baudelaire, né, que nasceu em 1821 e foi a óbito em 67, né? ...46 anos, né? Correspondências. Olha aí as sensações, né? Aqui ele trabalha com sensações. Aí... E essas misturas de sensações vão gerar sinestesias, né? Essa figura de linguagem muito forte. A natureza é um templo onde vivos pilares deixam às vezes vagas falas confusas. E o homem nela passa por entre florestas de símbolos que olham com olhos familiares. Tal, longe, longos, vagos, se respondem. Em uma tenebrosa e profunda unidade, tão vasta como a noite, como a claridade. Assim, galera, olha aqui. Assim, perfumes, cores, sons se correspondem. Há perfumes tão frescos como téis de criança, suaves como oboés ou verdes como um prado. Olha as misturas de sensações aqui, né? E outros falseados, ricos, cheios de pujança, né? Tendo a expansão de tudo que é ilimitado, que cantam como o incenso e o âmbar desabridos, os arroubos do espírito e dos sentidos. O espírito e sentidos. Está aí o segredo do texto. É exatamente esse aí. Ok, bom demais. Tem mais aqui. Olha a questão. Esses campos sensoriais que ele fala, né? As sinestesias, né? Dessa fusão, está bem aqui logo na letra A. Aquele verso, ó. Olha o verso. Perfeito. Veja, 6 está aí para vocês. Que legal, né? Vamos lá. Olha o Eugênio chegando aqui. Nosso convidado. Nos preparamos para ele. 1869. Aí ele virou o século, viu o modernismo, né? Aí ele todo cheio de medalhas, né? Ele era uma autoridade importante, né? Condecorações do governo, da Academia de Letras de Portugal, né? A ACP, ALP, Academia de Letras, olha. E vai a óbito em 1944. Caramba! Viveu bem, hein? 70 e tantos anos, que beleza, né? É muito bom. Eugênio de Castro, um simbolista terrível, né? Cheio de devaneios, muito onírico. Olha que coisa, né? Também, às vezes, temas nacionalistas, saudosistas de Portugal, né? E o cara teve prestígio. Tanto o homem quanto o poeta. Prestígio não faltou, né? E aquela linguagem típica do simbolismo. Muita melopeia, melodia, né? Sonoridade dos versos. O cara era bom, hein? Não é fácil. Vamos a ele, hein? Olha aí, um texto chamado Um Sonho, né? Olha a sonoridade logo do primeiro verso, como é interessante. Na messe que enlourece, estremece, acremece. Olha, muito bom, não é? O sol celestial girassol esmorece, e as cantilenas de serenos sons amenos fogem fluidas, fluindo a fina flor dos fenos, né? Ele extrai musicalidade de tudo, né? E tem o som das vogais, né? E o som das consoantes, né? Olha aí, o F. Fogem fluidas, fluindo, a fina flor dos fenos. Que maravilha, não é?
Muito bom. E aí na messe, que enlourece, estremece, aquermesse. Maravilha. Que autor danado esse, né? Pois, galera, eu trouxe outro texto que é para a gente explorar questões, né? E também deixar atividade de casa para vocês, né? E esse aí é o primeiro momento do Eugênio, né? Ele bem simbolista, principalmente essa quadra, né? E as reticências. Os simbolistas adoram isso, essa sintaxe pontilhista, né? Ele quer dizer as coisas, mas não só sugere. E aí usam reticências. É muito normal isso aí na literatura do simbolismo. Aqui tem a primeira questão, né? Depreende-se do texto lido que Eugênio de Castro produziu um texto poético com características e temas que justificam um poema simbolista, né? Então, o que é que vai prevalecer no texto simbolista? Que vocês já viram, né? Está muito claro isso aí, né? Exatamente a questão visual e sonora, né? Sonoro, visual, sinestésico, de imagens bem interessantes, né? É exatamente isso aí. Olha, mas tem outro texto que nós vamos explorar e tem as questões ainda para a gente dar soluções, comentários, e tem as questões da atividade de casa, tá bom? Olha aí a carinha dele aí. Olha aí, um soneto famosíssimo. É aí, neste soneto que nós vamos trabalhar questões, né? Ao cair da noite. Lembre-se que o simbolista gosta da noite, né? Do clima noturno e tal, né? Sombrio, né? Olha o texto como é curioso. Numa das margens do saudoso rio, imagine qual é o saudoso rio. O Rio Tejo, o grande rio, né? E da foz do Rio Tejo, 200 anos de navegações para o mundo, né? Aí por isso que ele diz, ó, saudoso rio, contempla outra. Numa das margens ele contempla a outra, que sorri de frente. Ou seja, da margem que ele está, ele sente saudade. Quando ele olha para outra margem, a outra margem está sorrindo para ele. Lá, na outra margem, sob o sol que baixa no horizonte, verdes belezas, elevado espio, olhando, né, admirado, né? Ali, digo eu, será menos sombrio o viver que me põe rugas na fronte e erguendo-me, atravessa então a ponte com meu bordão, né, cheio de fome e frio. Chego, desilusão, da margem verde. Eis que o encanto de súbito se perde. Bem mais bela era a margem que eu deixei. Quero voltar atrás. Noite fechada. E a ponte, pelas águas destroçada, por mais que a procurasse, não a achei. Interessante, que texto, né? Está do lado de uma margem, olha para a outra toda diferente, mas ele vem a decepção. Quando ele chega do outro lado, desilusão. Deu tudo errado. Galera, olha, isso é ótimo demais, muito bom.
Que beleza, não é? Tem questões aí para a gente, hein? E tem atividade de casa. Tá aí. A expressão poética é centrada no eu, né? Bem, né? Forte. Que é um traço do romantismo também. Isso aconteceu no romantismo e os simbolistas retomaram, né? Enquanto o poeta romântico permanece na camada mais superficial, né? O poeta simbolista vai fundo, né? Percorrendo o inconsciente, o mistério, a loucura, o sonho, né? Entende-se um dos temas do soneto? Ah, tá bom demais aqui, hein? Letra A é perfeita. O ideal perdido, né? O sonho, né? Muito bom, muito legal. Olha, um texto excelente. Que ótimo. Tem mais, hein? Aqui nós temos a atividade de casa que eu vou deixar para vocês, hein? O soneto apresenta metáforas que refletem o real e o ideal, as duas margens do rio. Uma é a real e a outra, qual é a metáfora que traduz a frustração pelo ideal perdido? É a letra E, quando ele diz assim, que a ponte foi destruída pelas águas, né? Quando ele tentou voltar, cadê a ponte? Aí é que tá. Muito curioso mesmo. Não é fácil. Muito bom. E aí, então, olha, tem mais, hein? Nós temos atividade de casa, né? Que eu vou deixar para vocês duas questões. Aqui, ó. Aí vamos fazer só mais esta questão. Aqui, legal, né? Olha a letra E que eu tinha marcado aí e tudo, mas já estava toda prontinha, né? Que beleza, né? Aqui. Então nós temos aí para casa essa atividade de casa, né? Essa linguagem do simbolismo no soneto do Eugênio, né? O soneto dele traz elementos que já foram explorados no romantismo, né? Subjetivismo, solidão, o gosto por momentos melancólicos, saudade, aquela coisa toda, né? Ambiente noturno, né? Você vê que ele vai olhar o rio à noite, né? Revela esse intimismo, né? A pergunta é a seguinte, que a galera vai, né, fazer isso aí como atividade de casa, né? Que elementos linguísticos, opa, olha aí, né? Revela um momento existencial. Né? Só voltar para você ver. E a outra questão é o soneto apresenta o tema da dor, né? Essa dor de existir, terrível, né? De que forma ele se manifesta? Interessante, né? A galera vai levar esse material para casa, né? Essas questões aqui, que estão aqui, as questões 3 e 4, né? E então, olha aí, eu deixei questões para casa aqui. Aí, respondi 3 e deixei 2 para a galera. Eija 6. Valeu, vamos lá, hein? Então, galera, olha, vale a pena estar aqui. Ui. E aí eu convido vocês
Até a próxima aula, hein? Valeu, tchau, tchau.